Ora, e nós podemos também pegar, abra sua Bíblia na segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 20. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 20. São Pedro vai nos dizer, como Papa, que a Escritura não pode ser interpretada individualmente, mas ela é tarefa de estudiosos, que precisam levar em consideração o sentido linguístico, o sentido literal, o sentido analógico, os costumes. Quem conhece muito de linguística é que pode traduzir e interpretar a Bíblia. Por isso existe uma matéria na teologia chamada hermenêutica, que é a interpretação da Bíblia por estudiosos que conhecem profundamente da linguística, dos costumes. Tá bem? Mas veja aí, 1 Pedro, a 2 Pedro, quero dizer, 2 Pedro, capítulo 1, versículo número 20. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Ou seja, nenhum trecho da Escritura é de interpretação pessoal. Eu não posso interpretar a minha maneira, mas eu tenho que interpretar a Bíblia, a palavra de Deus, conforme o que a igreja ensina, porque a igreja tem 2000 anos, a igreja é mais sábia que você, e a igreja tem mais estudiosos que você, por isso você não pode interpretar a Bíblia à sua maneira, que corre um grave risco você começar a interpretar e levar para o fanatismo. Terceiro, negação de intermediários entre Deus e o crente, rejeição de todos os sacramentos, rejeição do sacerdócio, paganizando o evangelho e rejeição de toda e qualquer intercessão de Maria e dos santos. Irmãos e irmãs, isso eu vou mostrar largamente. Martim Lutero não aceitava a existência dos santos. E os nossos irmãos protestantes continuam pisando nas pegadas de Martim Lutero, continuam afirmando o seguinte: não adianta você pedir intercessão dos santos, porque os santos estão mortos, eles estão dormindo. Os santos também aguardam a salvação do último dia. Por isso não adianta você rezar pelos santos. E nós vamos ver, no segmento desse curso, nós iremos falar sobre os santos. Nós iremos mostrar na Sagrada Escritura que os santos não estão mortos, não estão dormindo, que nós podemos recorrer à intermediação dos santos e de Maria. Mas nisso aqui Martim Lutero não aceitou. E essas são as principais teses do protestantismo, que nós iremos então ao longo desse curso discorrer com a graça e o auxílio do Espírito Santo. Era isso que eu queria falar para vocês nessa etapa de hoje. Que Jesus deu a supremacia da sua igreja a um homem, a Pedro. Que Jesus escolheu alguém, e que não foi a Igreja Católica que inventou a sucessão papal. E eu mostrei ainda mais que Pedro foi eleito entre os apóstolos. E eu mostrei mais ainda que o modelo bíblico de igreja é aquela que tem o sacerdócio. Os sacerdotes do Antigo Testamento crucificaram Jesus, mas Jesus ordenou os sacerdotes do Novo Testamento para corrigir os erros do Antigo Testamento. E esses sacerdotes têm a missão de, em nome de Jesus, celebrar o perdão dos pecados. Nós vimos que a única igreja que tem um modelo bíblico de igreja é a Igreja Católica. E a Igreja Católica tem erros? Tem. Ela tem joio? Tem. O próprio Jesus disse que o joio seria semeado no meio dessa igreja. O joio foi semeado no meio dessa igreja. Eu não tenho dúvida que tem joio. Mas esse joio será colhido e será jogado ao fogo, quanto ao trigo será juntado nos celeiros de Deus. Olha, qual é a igreja que não tem erros? Qual a igreja? E muitas pessoas por aí começam a criticar inclusive o sacerdócio e o celibato. Você sabia que o celibato ele não é um dogma de fé? Você sabia? Mas por que a Igreja Católica adota o celibato? A exemplo do Cristo sacerdote. Irmãos e irmãs, para nós arrematarmos agora rapidamente, peguem o capítulo 19 do Evangelho de São Mateus, Mateus 19, e veja que a Igreja Católica, ela adotou o celibato não como dogma de fé. Quando a igreja quiser, ela pode permitir que os padres se casem, mas ela não permite hoje, e ela tem uma razão forte.
E muitas pessoas podem começar a dizer por aí, mas existem tantos padres aí, escândalos, padres com pedofilia, e se os padres casassem, evitaria que houvessem padres pedófilos. Vocês sabiam que, segundo os dados da Pastoral da Infância e da Juventude, 97% dos pedófilos no mundo são homens casados, que apenas 3% dos pedófilos são homens solteiros. Vocês sabiam disso? Somente 3% dos pedófilos são homens solteiros. Então, você querer obrigar o padre a casar para evitar pedofilia, não vem ao caso. Não se justifica.